Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Estamos iniciando nesse momento mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje, com um convidado muito especial. Presença honrosa do senador Dário Berger, atual presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado da República. Ele que está concluindo esse mandato no próximo ano. Já foi prefeito de São José, 2 mandatos, prefeito de Florianópolis, 2 mandatos. Começou a carreira há 28 anos como vereador na cidade de São José. Senador Dário Berger, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, Moacir. Um prazer estar aqui contigo. Senador, numa reunião prévia sobre a campanha das BR em Santa Catarina. Santa Catarina não pode parar. Eu comentei com os colegas sobre uma questão muito prática, porque a campanha ainda vai levar algum tempo, a campanha de conscientização popular e de pressão junto ao governo federal. O exemplo que envolve a sua participação na vida pública é o seguinte: a Via Expressa era um calvário, era um inferno, engarrafamentos o dia inteiro, uma dificuldade com prejuízos econômicos, sociais, etc. E aí o senhor aprovou uma emenda, essa emenda imediatamente foi deslocada para o DENIT contratou a empresa e a empresa aqui de Santa Catarina realizou um trabalho primoroso de noite e de madrugada. Graças a Deus, sem acidentes, sem problema. Isto é possível em relação a outras rodovias federais, a outros trechos. O senhor agora garantiu aí também via terceira faixa, né? Foi o que aconteceu aqui na Via Expressa, terceira faixa. E o Camilo também teve uma iniciativa positiva, pressionando na Justiça para a terceira faixa da 101 no sentido sul-norte. E já melhorou. Barbaridade também o trânsito. Então, eu gostaria que o senhor desse alguma informação nova, porque o senhor propôs uma emenda de 190 milhões para terceiras faixas no trecho Florianópolis, Lages da BR-282. Queria que o senhor confirmasse a situação. Como é que está esse cenário em relação às reivindicações de Santa Catarina? Bem, preliminarmente, respondendo a tua pergunta, a iniciativa da parceria Fiesc e ND é importantíssimo, é extraordinário. Talvez eu não saiba nem mensurar o seu valor nesse início de programação, porque isso vai criar uma sensibilidade, um envolvimento coletivo da sociedade catarinense jamais visto na sua história. E a política é assim, uma democracia é assim, a gente faz conversando, dialogando, discutindo, apontando as prioridades, respeitando as características das vocações regionais. E, nesse sentido aí, fiquei muito feliz com o que vi e com o que ouvi também hoje, quando foi lançado, então, o abaixo-assinado de conscientização da população para a duplicação das rodovias federais. Beleza. No outro sentido, é o seguinte: a vida pública não é muito diferente da vida privada. A gente tem que ter a gente tem que ter foco, tem que ter objetivo, tem que ter metas e tem que fazer igual no Japão. No Japão é o seguinte: tem hora para começar, tem hora para fazer e tem hora e dia para inaugurar. Se a gente não fizer isso, o que acontece? A gente abre várias frentes de trabalho, como acontece em Santa Catarina, e acaba não concluindo praticamente nada. O que é muito ruim, se gasta muito dinheiro, se perde muito tempo e os resultados não aparecem. Então, a questão da Via Expressa é uma obra que me chamou muita atenção na época que eu fui prefeito de São José, como eu fui prefeito de Florianópolis, então passava ali todos os dias, conhecia aquilo como ninguém, e quando fui presidente da Comissão de Orçamento, eu disse para mim mesmo: não é possível que eu não consiga fazer a terceira faixa da Via Expressa ligando os meus 2 municípios. E fui lá, resgatei. Foi feito um orçamento prévio de 36 milhões, foi feita uma licitação, a empresa ganhou com 26 milhões aquela obra, como você viu, construíram à noite, num tempo recorde, com uma empresa maravilhosa, os resultados apareceram e hoje a gente já está usufruindo dessa obra. Então, basta planejamento, vontade, determinação, ação, foco e hora para começar e hora para terminar. E agora eu quero saber sobre a 282. Agora que essa aí está nota 10. Eu acho que realmente o senhor teve um trabalho extraordinário, garantido dinheiro, porque se não fosse o recurso da emenda, não teria acontecido isso, e hoje o inferno seria muito maior aqui na Via Expressa. Então, vamos então, senador, o futuro. Quando é que nós vamos ter terceiras faixas nos pontos críticos da 282 entre Lages e Florianópolis? A 282 é uma rodovia muito cara para mim, porque eu sou de Bom Retiro. Perfeito. E Bom Retiro é mais ou menos a metade da viagem entre Lages e Florianópolis. Então, conheço também a BR-282 como poucos conhecem.
e é considerado uma rodovia da morte. Realmente esse trecho de Alfredo Wagner para cá é um trecho muito perigoso. Invariavelmente tem muitos acidentes. Bem, essa questão, há muito tempo que o Planalto Serrano pede a duplicação da 282, mas a duplicação é uma coisa, nós já estamos com a duplicação da 280, da 470, da 163 e etc. e tal, e aquelas rodovias todas. Avançar com mais uma frente de trabalho nessa natureza é aquela questão que eu falei no início. Nós vamos abrir várias frentes de trabalho e não vamos concluir nenhuma. Então, as terceiras faixas entre Florianópolis e Lages, Lages e Florianópolis, são obras que serão aproveitadas no futuro se vier efetivamente a duplicação. Essa questão, ela se resume fundamentalmente numa reunião que nós fizemos em Lages com o empresariado de Lages, a sociedade civil, teve lá o representante do governo do estado, o representante do governo federal, teve eu como senador e como presidente da Comissão de Infraestrutura e defendi a tese de que era viável lutar pelas terceiras faixas, então, que é as das subidas de descida e etc. e tal. E eu fui à luta, como presidente da Comissão de Infraestrutura, tenho esse poder de fazer uma pressão no ministro, né? E o ministro autorizou, então, a fazer o processo de licitação para implantação das terceiras faixas, sendo que o governador de Santa Catarina, assim como ele já destinou grande parte dos recursos, 465 milhões de reais, para 470, para 280, para 285, para 163, vai conceder mais 50 milhões de reais para nós começarmos a obra. É só o que está faltando. Essa reunião está marcada para dia 6 agora, na próxima segunda-feira, com o governador de Santa Catarina. Em Brasília? Não, aqui no Palácio do Governo. Para bater martelo com relação aos recursos e a parceria que será feita entre o governo federal e o governo estadual para fazer o processo e dar início das obras logo no início do ano que vem. Isso é uma coisa inédita, importante, fundamental, vai ser a terceiras faixas que vai trazer um grande alento também para todos nós que viajamos pela 282. Portanto, independentemente da emenda federal de 190 milhões, é isso? Independente. Já a obra pode começar com 50 milhões do governo do estado, é isso? Exatamente. Essa decisão foi anunciada hoje pelo governador Moisés ou já era conhecida? Foi hoje mesmo que foi oficializada, é isso? Ele anunciou, não foi oficializado ainda, ele vai oficializar no dia 6. Dia 6, ok. Né? Mas ele meio que antecipou a oficialização hoje na reunião da Fiesc. Senador, agora, no trecho entre Florianópolis e Lages, o senhor sabe que conhece melhor a região do que eu, mas como usuário da rodovia, o que a gente percebe é o seguinte, de Bom Retiro, até um pouco mais embaixo, Alfredo Wagner, para Florianópolis, é uma região muito acidentada. Quer dizer, até a terceira faixa é complicada, mas a terceira faixa é que vai resolver o problema dos engarrafamentos, ok? E dos acidentes. Enquanto que de Alfredo Wagner lá para cima, de Bom Retiro lá para Lages, tem uns retões lá, tem uma região mais plana. Quem é que vai decidir onde é que vai ser a prioridade da construção da terceira faixa? Tecnicamente, o DENIT já tem a Fiesc já fez esse estudo. Perfeito. É a parceria da Fiesc com o DENIT. Vão começar pelos pontos mais complicados, mais dramáticos, que tem mais acidente. Então, quanto a isso, estou tranquilo, porque o DENIT tem essa capacidade, esse know-how, essa expertise de identificar os pontos mais problemáticos e iniciar por eles o que está programado e o que vai acontecer. Esses 190 milhões para o próximo ano, vai ser o orçamento do próximo ano, imagino, é isso? Os 190 milhões, você diminui 50 milhões do governador, já dá 140 milhões. 140 milhões vem do orçamento geral da União. Para 2022? Para 2022. Não, para 2022 é os 50 milhões que está previsto do governador do estado de Santa Catarina, governador Moisés, de alocar os recursos. Para 2023, a obra terá continuidade no orçamento geral da União. Senador, hoje, no lançamento da campanha lá do abaixo-assinado do Grupo ND-Fiesc para levar essa pressão popular catarinense a Brasília, o senador Jorginho Melo me disse que até agora não se usou nas rodovias federais nada dos 465 milhões do governo do estado. O senhor conhece essa realidade, sabe disso? Conheço. Então, esse dinheiro vai ser usado, então, no próximo ano, é isso? Ele disse que, assim, dinheiro federal não falta para as rodovias. É verdade isso? Não.
Eu não conheço essa retórica. Não, foi o que o senador falou hoje lá na Fiesp. Eu não conheço essa retórica. É evidente que o governador aportou recursos do governo do Estado para impulsionar as obras do governo federal, exatamente porque falta recurso do governo federal. Não é lógico que, por que razão o governador ia impulsionar recursos se não falta recurso do governo federal para as rodovias federais. Na verdade, é muito triste dizer isso, mas há muito tempo que Santa Catarina vem sendo discriminada pelo governo federal. De acordo. Não só pelo governo atual, mas pelos governos históricos. Porque a economia de Santa Catarina é forte e diversificada, eu tenho dito isso com frequência. Nós temos apenas 1%, um pouquinho mais de 1% do território nacional, mas representamos a sexta economia, o quinto estado em produção de alimento, somos o 23º em retorno, que é um absurdo. O que significa dizer hoje, mês de novembro, certamente, nós já contribuímos para o governo federal com cerca de 80 bilhões de reais. E sabe quanto retornou para nós? Cerca de um pouco mais de 8 bilhões de reais. E se esse recurso de 8 bilhões de reais fossem para obras estruturantes, obras de infraestrutura, para melhorar a nossa logística, a locomoção da nossa riqueza, para diminuir o custo do Brasil, diminuir o custo do frete, aumentar a competitividade das nossas empresas, não. Mas esses são recursos vinculados para assistência social, para a saúde, para a educação e etc. e tal. Então, é muito difícil. Como é que eu não posso me conformar? Porque se nós fôssemos um país, nós teríamos todos os nossos problemas resolvidos. Ora, nós estamos contribuindo, Santa Catarina está contribuindo de maneira exagerada para o desenvolvimento de outros estados da federação, através do pacto solidário construído no Brasil. Isso tem que acabar, não é possível. Essa relação é muito indigesta para Santa Catarina, nós temos que acabar com isso, não posso aceitar. Maravilha. Agora, esses 8 bilhões, uma curiosidade que eu tenho, jornalista, que eu acho que o povo também quer saber. Esses 8 bilhões estão incluídos também no pagamento de salário dos funcionários públicos ou não? Estão. Então, realmente, só tem razão. 8 bilhões não representa nada em termos de infraestrutura. Nada. O que retorna de 8 bilhões, 10 bilhões, um pouquinho mais das receitas vinculadas. Certo. Então, ser vinculado é para pagamento do Fundeb, é pagamento de professor, é pagamento do SUS e por aí vai. O que, francamente, vamos ser sinceros, é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu descobri isso há pouco tempo, é um assunto que merece uma reflexão. Então, o grande problema do Brasil e dos municípios e dos estados brasileiros é um novo pacto federativo, mais justo, para valorizar quem produz e quem trabalha, quem fez o seu papel de casa e que prosperou, cresceu, se desenvolveu. Esses estão sendo penalizados para fazer uma duplicação de uma BR de natureza federal. Senador, o que se ouve muito, eu acompanho já há muito tempo o trabalho do Fórum Parlamentar e vejo que há um esforço lá dos deputados e senadores para tentar conseguir alguma coisa para Santa Catarina, mas, vamos ser sinceros, né? Está difícil. O que é que acontece? Por que a bancada catarinense não consegue sensibilizar o governo federal para obras que representam o reconhecimento do que nós produzimos para Brasília? Porque falta, fundamentalmente, em determinados momentos, um levante, uma revolta. Eu estou de acordo. Uma posição unânime e firme de, se nós não tivermos os nossos objetivos atendidos, nós vamos, independente de partido, não dar apoio e votar contra os projetos do governo. Mas o que acontece? Nós fizemos a nossa parte, cada um faz a sua parte, coloca as emendas, discute e etc. e tal, mas nós não temos uma posição radical. Em determinados momentos em política, necessita-se de uma posição radical, senão nós não somos ouvidos. E é o que acontece no Brasil. Eu estou lá no Fórum Parlamentar há 7 anos. Eu vejo a boa intenção de todo mundo. Agora, se nós tirarmos um indicativo lá, é o seguinte, se não atender Santa Catarina aqui para terminar 470 e a 280, só para ficar nessas duas. Perfeito. Nós não vamos mais votar com o governo? Pronto, aí não é bem assim, Então, e o governo vive de apoio recíproco aqui e ali,
como nós não fizemos isso, nós também não somos contemplados. Será que o presidente Bolsonaro, que teve uma excelente votação em Santa Catarina, a segunda melhor do Brasil proporcionalmente, tem consciência dessa necessidade, dessa carência de infraestrutura do Estado, na sua opinião? Olha, se tem consciência, é um homem muito injusto. Porque eu quero dar um exemplo seguinte, eu fui eleito aqui em Florianópolis e eu fiz 93% dos votos de uma comunidade chamada Tapera. Foi a primeira comunidade que eu fui visitar depois que eu venci as eleições. Porque em política, a questão da reciprocidade me parece elementar no dia a dia. E se o presidente Bolsonaro sabe disso, ele comete uma grande injustiça com Santa Catarina. E se não sabe, comete uma injustiça também porque deveria saber. Porque sabe que Santa Catarina é um estado produtor, é uma locomotiva de desenvolvimento econômico e social invejável, é um estado referência para o Brasil. E, nesse sentido, eu sempre adotei o seguinte critério, de ajudar e de incentivar, de motivar, de induzir aqueles que estão dando certo, porque ali é a certeza de que você não vai errar. O que não está acontecendo no Brasil. Lamentavelmente, o governo federal deixou muito a desejar. A expectativa que nós tínhamos era muito grande com o governo federal, porque a votação que ele fez foi muito expressiva, e quando se faz uma votação muito expressiva, a população tem uma expectativa proporcional à votação que recebeu. E quando isso não acontece, a frustração vem de maneira como está acontecendo agora, lamentavelmente, que as rodovias estão agonizando e não saem do papel. As estaduais também estão em péssima condição, né? O senhor que viaja muito pelo estado aí, é isso mesmo? Viajo. As estaduais mais estavam em melhores condições do que as rodovias federais. Veja bem, não é melhor. O grande problema das rodovias federais não é nem só a qualidade das rodovias, mas sim a sua abrangência, a sua saturação. Quer dizer, o cidadão pegar em Navegantes e ir para a BR-116 lá em cima em Curitibanos, ele vai levar, se o horário normal seria 2 horas, ele vai levar 4, 5, 6 horas, quer dizer... o maior problema é a logística, é o tamanho da obra, é a duplicação, em função do crescimento exagerado que Santa Catarina sofreu nos últimos tempos e, lamentavelmente, as obras de infraestrutura não acompanharam esse desenvolvimento. Por que o governo do Estado, que durante gestões anteriores tinha dinheiro do BID, o senhor sabe que a malha rodoviária catarinense foi muito financiada pelo BID, não busca uma alternativa com financiamento externo, até nacional, para melhorar as estradas estaduais, senador, na sua opinião? O que é que está faltando? Olha, essa é uma alternativa, mas me parece que nem está precisando recorrer ao BID. Sim. Né? Tem dinheiro demais. Porque já tem dinheiro demais. E o que falta é planejamento, falta projeto, falta programa, falta metas, falta algo que, por incrível que possa parecer, os recursos apareceram e o governo se viu encurralado sem um mínimo de estrutura para fazer frente aos recursos que entraram. E os recursos que entraram, é bom que se diga o seguinte, o governo federal perdoou o pagamento da dívida dos estados. Eu não sei quanto é que é a dívida do estado, mas 2 anos, imagino, 2 anos. Mas eu imagino que seja cerca de 500 milhões de reais no mínimo por mês. Vezes 2 anos, dá 10 bilhões. O governo federal perdoou também o recolhimento dos recursos da Previdência Social, que eu não sei quanto é que mas deve ser aí 200 milhões por mês ou coisa parecida, vezes 24 meses, você já vê quanto dá. E o mais importante disso tudo, a economia de Santa Catarina cresceu na pandemia, fora os recursos que vieram a fundo perdido do governo federal para o combate à pandemia. Então, o que aconteceu? E fora que o governo, nesse período, pouco ou nada fez. Ficou só aguardando a administração da pandemia e guardou o dinheiro. Quer dizer, olha, foi realmente uma situação impressionantemente favorável aos governos de plantão. Senador Daruberg, o futuro de Santa Catarina, a necessidade de um projeto estratégico para o nosso Estado, eleições no próximo ano, nível federal, nível estadual. Gostaria que este e outros assuntos o senhor conversasse com nossos telespectadores do Conexão ND após o intervalo comercial. Lembrando que essa entrevista estará disponível na íntegra no portal ND+, que é líder em audiência na comunicação digital aqui em Santa Catarina, e também
em ferramentas da rede social, da internet. Voltamos em seguida com o senador Dário Berger. Até já. Estamos apresentando o seu Conexão ND pela Record News. Entrevista que estará à disposição na íntegra no portal ND+, líder de audiência na comunicação virtual em Santa Catarina e também nas redes sociais da internet. Hoje, com a honrosa presença do senador Dário Berger, presidente da Comissão de Infraestrutura, uma das mais importantes do Senado Federal. Senador, antes de voltar sobre o planejamento estratégico do Estado, eu gostaria de conversar com o senhor sobre essa... O dinheiro está sobrando no Tesouro do Estado. Então, a pergunta que não quer calar, de muitos setores da economia catarinense, é o seguinte, setor produtivo, inclusive, se o governo arrecadou a mais R$1 bilhão só com o aumento dos preços do combustível, pelo ICMS, ele não poderia ter baixado o ICMS para baixar o preço do combustível, para melhorar a situação da população? Essa é uma boa pergunta. Se o senhor fosse governador, o senhor faria isso? Eu acho que eu não sei se eu faria exatamente isso. Eu só sei o seguinte... se sou governador, se sou presidente da República, eu não permito que a gasolina esteja a R$ 7,00 a R$ 8,00. Na pior das hipóteses, Moacir, nós temos que criar um fundo para que, quando o preço do petróleo oscile também no fundo que vai guardar o dinheiro para que, quando aumenta o custo do petróleo, você consegue subsidiar o preço da gasolina e do óleo diesel para as pessoas. Mas o que acontece? O aumento do preço da gasolina não tem a ver com o aumento do ICMS. A gasolina já era esse preço há esse tempo todo. E o ICMS sobre os combustíveis é uma fonte de recurso extraordinária para o governo federal. Garantia total. E para o governo estadual. Garantia. E ninguém quer perder dinheiro. Exatamente. Quer dizer, quanto mais dinheiro entrar, mais possibilidade tem de implantar programas, projetos, obras, serviços e etc. e tal. Mas, num momento de crise como esse, numa ação temporária, me parece que eu poderia, sim, reduzir o ICMS, muito embora a redução do ICMS na cadeia produtiva do preço do petróleo e do preço da gasolina vai representar mínimos centavos que não vai resolver o problema também. Então me explique, senador, qual é a alternativa? Veja bem, a Petrobras é uma empresa privada, certo? Controlada pelo governo, economista, mas funciona privado porque tem acionista privado no Brasil e no exterior. O preço do petróleo subiu lá fora, é obrigada também a subir aqui dentro, para poder ela sobreviver e ter lucro, não é verdade? Qual a alternativa? O senhor defende, então, o subsídio oficial para não onerar muito o público consumidor? Eu defendo a criação de um fundo emergencial para que, quando o petróleo sobe lá fora, a gente possa subsidiar o preço da gasolina aqui, e quando baixa o preço do petróleo lá também, aí é que dá para fazer a formação do fundo para guardar, para que, quando houver a oscilação, um problema compense o outro. E com isso nós não teríamos essa avalanche de aumento exagerado, criando essa insatisfação generalizada da população. Senador, o problema da inflação é o maior desafio do presidente Bolsonaro no projeto de reeleição? O problema da inflação, ela é precedida de uma série de outros fatores, né? O maior problema que eu vejo é a inconsistência do governo federal, a insensibilidade do governo federal, que reage inadequadamente a preceitos macroeconômicos que fazem girar a economia. Com isso gera instabilidade, com a instabilidade o dólar sobe, as bolsas caem, o juro sobe e as pessoas acabam perplexas e acabam não investindo mais no Brasil. E não investindo mais no Brasil, acontece isso que está acontecendo hoje. Existe fuga de capital, o país não se desenvolve, o juro fica caro, o juro caro, o crédito fica caro, com o crédito caro não há produção, sem produção não há consumo, sem consumo não há imposto, sem imposto não há recursos do poder público para enfrentar a vida e enfrentar
os objetivos que tem pela frente. Agora, o senhor é um político que circula bastante, e o que se vê é o seguinte, as revendas de muitas marcas de veículos aqui em Florianópolis e também no Brasil não tem carro para entregar nos próximos 2 meses, portanto, o aumento do consumo. O supermercado, no final de semana, foi uma loucura, aqui em Florianópolis e no Brasil inteiro. Claro, Black Friday e tal, mas, no geral, também andam lotados. As lojas também estão melhorando a economia. Então, onde é que está esse fenômeno da economia em face da sua exposição? A economia não está bem no Brasil hoje, depois da Não está. A economia está muito mal, vai muito mal. Por quê? A pobreza aumentou muito, tem aumentado muito. O desemprego está na ordem de 15 milhões de brasileiros, não baixa disso, 14, 15 milhões de brasileiros. Nós temos 35 milhões de trabalhadores invisíveis que nós descobrimos agora na pandemia, que são aqueles que vendem banana recheada, que vendem bala nas sinaleiras, que vendem Avon, que vendem essas coisas, 35 milhões. E nós temos 35 milhões também de brasileiros que ganham apenas um salário mínimo. Isso dá mais da metade da população. Então, o Brasil é um país desigual. Um dos maiores problemas que nós temos que enfrentar daqui para frente são as diferenças sociais, as desigualdades sociais. Não é justo, não é legítimo, não é coerente, não podemos imaginar que um país rico como o Brasil, com a dimensão continental que tem, com clima tropical, que muitas culturas você pode plantar 2 vezes por ano, que tenha gente passando fome no Brasil. Não é possível isso. Isso tem que ser a prioridade das prioridades. E eu insisto com isso, porque eu tenho uma certa experiência administrativa e se tem uma coisa que me dói, é ver a mãe abrir a geladeira vazia. Isso é muito triste, porque só quem já passou por isso sabe desse problema. E isso precisa ser enfrentado e precisa ser resolvido. E não vai ser resolvido com um Bolsa Brasil ou Bolsa Família, vai ser resolvido com educação, com preparação das nossas crianças, dos nossos jovens e também dos nossos adultos para que eles possam ter um emprego, porque a maior política social do país é o emprego. Emprego traz dignidade, traz honra, traz orgulho e a pessoa participa da vida ativa da sociedade. O senhor sabe melhor do que eu, porque o senhor é um homem viajado, Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, totalmente destruído, certo? Coreia do Sul, depois da Segunda Guerra, teve a famosa Guerra da Coreia, na verdade, também é destruída. E são hoje exemplos para o mundo inteiro. Aliás, há muito tempo já. Por quê? Investimento maciço em educação, começando com a educação básica. O Brasil, essa pirâmide não está invertida, senador? Que coisa interessante. Você toca num ponto da educação. A educação tem que ser mais do que uma prioridade, tem que ser mais do que uma necessidade. A educação tem que ser uma paixão dos governantes, uma paixão da sociedade. E nós não estamos dando a importância para a educação como ela merece. O exemplo mais real disso é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, há 3 décadas atrás, há 4 décadas atrás, era um país subdesenvolvido. De acordo. Resolveu o seu problema investindo na educação. Universalizou o ensino fundamental e o básico. Depois de universalizar o ensino básico e o fundamental, foi para o ensino médico, universalizou o ensino médio e depois partiu para a universalização do ensino superior. É o ensino técnico também, senador? E também do ensino técnico, que eu esqueci de mencionar, do ensino técnico. E agora parte gradativamente para universalização do ensino superior. O que aconteceu com a Coreia do Sul em 40 anos, em 4 décadas? Se transformou, vê quanto é que era o PIB da Coreia do Sul há 40 anos atrás e vê, é só colocar no Google ali, as pessoas que têm mais interesse, coloca no Google ali Coreia do Sul e vão ver o seguinte, é uma coisa inacreditável o poder transformação que a educação pode fazer numa sociedade. E a educação é o maior patrimônio que um cidadão pode ter. Se o cidadão tem cultura, tem preparo, tem conhecimento, ele está preparado para enfrentar a vida e o mercado de trabalho. E é isso que nós precisamos para o futuro. Há outros exemplos lá nos tigres asiáticos. Singapura, 50 anos atrás, era uma miserável ilha de pescadores. Hoje é uma potência mundial. Taiwan é a mesma coisa, na verdade. E assim vários exemplos, senador. E aí, senador? E o Brasil, eu falava da pirâmide invertida, eu me referia aos recursos da União. A maioria dos recursos da União vai para as universidades federais, certo? Universidades públicas. E a minoria vai para o ensino básico. Também não está invertido esse processo? Você foi presidente da Comissão de Educação? Fui presidente da Comissão de Educação, discutimos muito isso. Aliás, quero te dizer, Moacir, que como presidente da Comissão de Educação, priorizei 2 programas que eu acho
fundamentais, duas políticas públicas. Primeiro, Fundeb, que aprovamos o Fundeb permanente. Sem o Fundeb seria a falência da educação básica no Brasil, e o que aumentou, inclusive, os recursos da União no novo Fundeb que foi construído, e que priorizou, inclusive, a educação infantil, que é um dos grandes gargalos ainda dos municípios, com a demanda reprimida dos pequenininhos. E agora, de lá para cá, eu me dediquei ao Sistema Nacional de Educação. O Sistema Nacional de Educação é uma espécie de um programa, aliás, ele atende o Plano Nacional de Educação. A regulamentação deveria ter sido feita 5 anos atrás, não fizeram. E é um projeto relativamente simples, que ele estabelece a necessidade da cooperação entre os órgãos federados, Estado, municípios e União. Invariavelmente, não é difícil de nós encontrarmos aqui em Florianópolis uma rua que tem uma escola estadual e a escola municipal. Possivelmente a escola municipal pode estar sobrecarregada e a escola estadual com capacidade vazia. O que acontece? Nós vamos lá e fizemos uma outra escola municipal e a escola estadual continua com capacidade para atender. O que o Sistema Nacional de Educação estabelece? Estabelece uma programação conjunta de diretrizes, de planejamento, de estratégia entre os entes federados para que, se for necessário, o Estado ceda o seu patrimônio para o município e o município ceda para o Estado, sai muito mais barato, muito mais lógico e a gente avança com muito mais rapidez. Com relação aos estudantes universitários, os estudantes do Brasil, esse é um tema apaixonante, que eu defendi muito lá como presidente da Comissão de Educação. Por incrível que pareça, quando as nossas crianças mais ricas, mais abastadas, elas fazem o ensino fundamental, elas fazem na escola privada. Logo, supostamente, se sentem melhor preparada para enfrentar um vestibular na época do vestibular, ou o Enem agora. E quando elas vão fazer o Enem, o vestibular, elas no ensino superior, por incrível que pareça, as pessoas ricas estudam nas escolas públicas e os pobres vão para a iniciativa privada. Isso é inaceitável. Quer dizer, isso precisa de uma reforma da educação brasileira. O que é que o senhor propõe? Eu proponho um novo plano de desenvolvimento da educação brasileira que possa atribuir àqueles que tenham condições, que queiram estudar nas escolas públicas, que tenham condições de pagar, que paguem um percentual, como, diga-se de passagem, é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, qualquer um pode estudar. Se tiver dinheiro para pagar, vai lá, paga e estuda. É a lei da oferta e da procura. O sistema das federais está errado, então, na sua opinião? Está errado, completamente errado. Estabeleceriam as universidades com o pagamento de mensalidades e com a garantia de bolsa para quem não pode, é isso? Sem dúvida nenhuma. Senador, estamos com 4 minutos aí, o fisivo, vamos falar um pouquinho de política, né? É fundamental, né? Afinal, o senhor, a verdade é que recebeu convite para liderar uma chapa de frente e de esquerda de Santa Catarina, para candidatura ao governador? Olha, eu não recebi o convite ainda. Ou sondagem? Sondagem. Tá. E aí? Sondagem. Não, eu me senti, de certa forma, satisfeito pela lembrança. É uma expectativa que existe, está sendo debatida e poderá ser construída. Poderá ser construída, né? Outra questão que surgiu aí nos bastidores e nos contatos preliminares que eu já fiz, e já fiz várias vezes, é que tudo indica que o candidato presidente Lula, ele quer um vice do sul do Brasil. Sim. E aí o meu nome também tem sido lembrado para essa possibilidade. Alguém conversou com o senhor sobre isso? Já conversaram comigo várias vezes. Por exemplo, quem? Décio Lima? Décio Lima, Márcio França. Márcio França. Márcio França. O senhor entraria no PSB, candidato a vice do Lula, é isso? Isso, e outras autoridades que me reservo o direito de não mencionar. Ok. Mas são tudo conjecturas que o meu objetivo real, Moacir, é ser candidato a governador pelo MDB, entendeu? Se não der pelo MDB? Olha, eu espero que dê, sabe por quê? Porque os meus adversários dentro do partido,
de fato, eles não existem. Eles não existem. Porque vamos supor que o candidato A do meu partido tivesse... O candidato mais citado do seu partido é o Antídio Lunelli, prefeito Então, de Caraguá. vamos supor que seja o Antídio, que eu não tenho nada contra o Antídio, Sim, sim. respeito, tenho admiração, um empresário brilhante, Perfeito. etc. Nada contra ele. Agora, politicamente, ele não existe. Quais são as pesquisas que você viu que o Antídio apareceu? Agora, se o Antídio tivesse 20% de intenção de voto, 30% de intenção de voto, 40% de intenção de voto, 50% de intenção de voto como prefeito de Jaraguá do Sul, eu mesmo me curvaria e faria todo o esforço para que ele fosse efetivamente o candidato. Agora, todas as pesquisas que eu vi, que foram feitas e que foram demonstradas, ele não existe. Aqui na Grande Florianópolis, sabe qual é o percentual de votos que ele tem? Traço, é zero, não tem nada. Não tem nada. A mesma coisa com o Celso Maldani. Então, as candidaturas, tanto do Antídio quanto do Celso Maldani dentro do meu partido, a impressão que eu tenho é que elas não são candidaturas para valer, são candidaturas para prejudicar a minha candidatura, que seria uma candidatura natural, normal, porque já fui vereador, fui prefeito de São José, fui prefeito de Florianópolis, sou senador da República, estou no 7º ano de mandato, só me falta ser candidato a governador. Aliás, eu sempre tive o sonho de ser governador. Perdi essa oportunidade em 2010, quando perdi as prévias para o Eduardo Moreira e acabei ficando na Prefeitura de Florianópolis. Agora a oportunidade está surgindo de novo. Espero que o partido tenha sensibilidade, que tenha equilíbrio e serenidade de me dar essa oportunidade, porque, modéstia à parte, eu sempre fui um candidato competitivo. E acho que, se me derem a vaga e se eu tiver um entusiasmo necessário, eu posso, de repente, ser um bom concorrente ao governo do Estado na próxima eleição. Para encerrar, se não dá pelo MDB, pode ser outra alternativa, que o senhor tem várias opções. Eu não queria entrar nessa C, então, C não. Futurologia não. Porque é uma situação que fere um pouco as susceptibilidades e em política a gente tem que ter muito controle disso. Mas tudo é possível, tudo é possível. O cachorro entra na igreja porque a porta está aberta. Se fecharem a porta, eu vou procurar uma porta aberta. E assim a vida vai seguindo como a gente deve acontecer na política também, na nossa vida pessoal. Senador Dário Bega, mais uma vez agradecido pela sua presença honrosa aqui no nosso Conexão ND. Um abraço, felicidades, sempre à disposição. Muito obrigado. A você que nos acompanhou, muito boa noite. Obrigado pelo prestígio da audiência. Entrevista disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet a partir deste momento. Grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado.